dia, bom dia, bom dia! Está começando a primeira conversão, seu jornal diário sobre tudo que mexe com o e-commerce e o varejo digital no Brasil. Eu sou Felipe Enes e trago agora os principais destaques para você começar o dia bem informado e já convertendo. E hoje a gente vai falar de balanços pesados e do termômetro real da economia. O varejo físico recuou em julho, mas o e-commerce segue firme e avançando. A Alibaba acabou de soltar os seus números globais mostrando para onde o mercado asiático está correndo. E a Shein adiou mais uma vez o tão esperado IPO em meio a questionamentos sobre margem e crescimento. Bom, se você quer entender o pulso real do mercado, fica aqui comigo. Vamos lá para o resumo relâmpago. Resiliência digital, varejo geral recua 1,4 em julho, mas o comércio eletrônico está na contramão, mantendo o ritmo em alta. Balanço do Alibaba, gigante asiática divulga resultados financeiros do trimestre, revelando o desempenho de suas frentes de nuvem e e-commerce global. E na corda bamba, a Shein adiou IPO para setembro, enquanto analistas do BTG e imprensa internacional questionam suas margens e ritmo de expansão. Vamos lá para as notícias? Dados oficiais mostram que o varejo físico sofreu uma retração de 1,4 em julho, pressionando por ajustes macroeconômicos, enquanto o e-commerce brasileiro manteve sua curva de crescimento positiva, provando a resiliência do canal digital. Esse dado joga uma luz muito importante sobre o momento macroeconômico atual, né? Enquanto a rua desacelera por causa dos juros altos e da cautela evidente do consumidor, né? O digital continua ganhando espaço porque oferece uma conveniência estrutural que o modelo tradicional não consegue replicar com a mesma velocidade. Isso não significa que a vida do lojista online seja tá fácil, né? Muito pelo contrário, a margem está espremida e a concorrência por cliques é pesada. Mas o que esse movimento prova é que o comportamento de compra mudou de vez, né? Quando o consumidor aperta o cinto do consumo físico, assim, supérfluo, ele recorre ao e-commerce justamente para pesquisar melhor, comparar preços e encontrar o melhor custo-benefício sem sair de casa. Pô, 14 meses, cara, em queda é muito, não é mais, sabe, um problema, é uma tendência já, né? Então, para quem opera no digital, o desafio agora não é apenas atrair tráfego, mas garantir que a experiência de compra seja impecável o suficiente para converter esse cara que está pesquisando muito mais antes de passar o cartão. E o Alibaba, ele divulgou o seu balanço trimestral, trazendo os números sobre o desempenho de suas divisões de comércio internacional, logística e computação na nuvem, refletindo a disputa feroz no mercado global de tecnologia no varejo, né? Olhar para os números do Alibaba vai muito além de analisar a única empresa, né? É entender um tabuleiro global de suprimentos e tecnologia que dita ritmo do varejo mundial. A gigante chinesa continua pivotando forte para a inteligência artificial na nuvem e reestruturando suas operações de comércio exterior justamente para defender a margem em um cenário global de custos crescentes e barreiras alfandegárias cada vez mais rígidas, né? Para quem vende no Brasil importa produtos ou consome tendências e tecnologias vindas da Ásia, o balanço do Alibaba funciona como um termômetro antecipado. Ele mostra como os custos de fabricação, os gargalos logísticos e as inovações em infraestrutura digital vão se comportar nos próximos meses. E quem ignora esses movimentos globais acaba sendo sempre surpreendido por mudanças drásticas na cadeia de suprimentos da noite para o dia. E relatórios da imprensa internacional e análise de bancos como o BTG, por exemplo, apontam que a Shein decidiu adiar novamente a abertura do seu IPO para setembro, em meio a dívidas, na verdade, a dúvidas crescentes sobre a sustentabilidade de suas margens de lucro e o ritmo de desaceleração do crescimento global. A novela do IPO da Shein ganha mais um capítulo revelador e o motivo central é claro. Wall Street e os grandes investidores institucionais simplesmente não estão mais comprando a ideia de crescimento a qualquer preço. E com o cerco regulatório e fiscal apertando em vários países, o aumento do custo logístico globais e a concorrência feroz de outras plataformas asiáticas, a empresa precisa provar que consegue parar de queimar caixa para crescer. Para o mercado brasileiro e para os concorrentes locais, esse adiamento é um sinal muito claro de que o modelo de ultra baixo custo sem regras está encontrando um teto financeiro bem severo, né? Nossa agenda físico-digital, 25/8, Expo Econ, 1/9, Conferência E-Commerce Brasil Luxo. E a dica poderosa do dia? Bom, a dica é a seguinte, mapeie quais as categorias do seu mix dependem de bens duráveis ou de gasto adiável e quais dependem de compra recorrente e necessidade imediata, né? Porque estamos falando de 14 meses seguidos de retração no varejo.
físico. E o consumidor cada vez mais seletivo. Quem tem produtos de necessidade ou reposição tem uma dinâmica diferente de quem vende o que o consumidor pode adiar. Então, entender qual dessas categorias você está, você muda a estratégia de comunicação, precificação e estoque agora para o segundo semestre. Dá para correr ainda. E esse é o primeiro conversão dessa sexta-feira, sextou, 21 de agosto de 2026. O e-commerce continua crescendo, mas as regras do jogo estão mudando. Regulatoriamente, economicamente e tecnologicamente ao mesmo tempo. Quem entende essas três camadas juntas vai tomar decisões melhores do que quem só olha para elas separadas. Eu sou o Felipe Enes e volto segunda-feira bem cedinho com muito mais notícias sobre o nosso mercado. Siga a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube e comece os dias muito mais bem informado com o que tem de mais atual no nosso mercado. Compartilhe com seu time e com seus amigos e para receber essa nossa newsletter, www.primeiraconversão.com.br. Até segunda e abraços!